A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Paulo Freire. Contextualizando, educação e cultura em ação. Começa agora um novo programa da TV Câmara 4.1 Digital, TV Câmara de Barreiras. Esse programa tem como público-alvo os alunos concluintes do ensino médio que querem ingressar na universidade. Objetivando contextualizar e trazer de uma forma mais dinâmica os conteúdos cobrados no Enem, nós começamos agora o nosso programa Contextualizando. E para o primeiro programa, trazemos aqui como convidado o professor Nelson, que é mestre em letras e está fazendo doutorado também em letras. Tudo bom, professor Nelson? Como é que está o senhor? Tudo bem. É um prazer estar aqui presente com todos vocês. E a nossa expectativa é que todas essas informações que estarão em jogo aqui possam ser apropriadas em contextos diferentes por aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado, por comparecer, por aceitar o convite, por estar aqui. O Contextualizando agradece, a sua presença. Também teremos aqui hoje, a aluna Ana Paula, o nosso amigo Ramon, e a aluna Ana Paula ela está representando os alunos que estão concluindo o ensino médio e querem ingressar na universidade. Vai contar um pouquinho das suas experiências. Só lembrando a vocês que o programa de hoje, o Contextualizando, vai falar sobre gêneros textuais. E nós vamos ter um bloco especial justamente para falar sobre a dissertação no Enem, que seria o gênero dissertativo ou argumentativo. Certo? Tudo bom, Ana Paula? Como é que você está? Eu queria agradecer pelo convite e dizer que é muito bom poder passar as minhas experiências para outros alunos. Meu amigo Ramon, meu poeta. Diga aí, poeta. Como é que você está? Rapaz, eu vou dizer um negócio a você. Eu não tenho do que reclamar, não. Tem não, né? Não. Que bom, poeta. Aqui comigo esse que é um irmão, poeta, cantor, compositor, produtor musical, dentre outras funções na música, que também, de certa forma, conhece muito de gênero textual, principalmente a música, a poesia. Olha. Poeta, eu vou começar com você diferente. Todo mundo se apresentou, mas com você eu vou começar assim. Qual seria aquela música que passa aquela mensagem, um texto, e quando você ouve, você fala assim, essa é a música? Eu acho interessante essa ideia de Jean, porque é o seguinte, essa canção que eu vou tocar mesmo, essa canção que eu vou executar agora, ela poderia cair numa dessas provas aí do Enem, né? Então, vou fazer uma canção que fala o seguinte. Montado no meu cavalo, eu libertava Prometeu, toreava o Minotauro e era amigo de Teseu. Viajava o mundo inteiro nas estampas eu calor, sombra do abacateiro e quero fugir do sol. Subia o Monte Olimpo, ribanceira lá no quintal, e mergulhava até Netuno no oceano abissal. São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão. São Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão e voltava trazendo a moça com quem ia me casar. E era minha professora que roubei do rei Leão. Subia o Monte Olimpo, ribanceira lá no quintal, e mergulhava até Netuno no oceano abissal. São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão. São Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão e voltava trazendo a moça com quem ia me casar. E era minha professora que roubei do rei Leão. Fantástico, né, Ramonzinho? Tem que merece aplauso, né, gente? Por favor, rapaz. Muito obrigado. Vou começar falando em gêneros textuais com a música dessa, hein, professor Nelson?
Imagine Olha, aí. se fôssemos usar aí uma linguagem futebolística, a gente diria que o Ramon já entrou de sola, né? Já entrou de sola. Já mostrou logo. Já mostrou pra que veio, mostrou para que veio. É. Pô, Isso aí, ele parece até que ensaiou o programa antes, né? Não é? Pois é. Muito bom. Muito obrigado, Ramon. Ramon, você é Boa. sempre uma contribuição. Você sabe que Barreiras, né, te abraça sempre. E nós estamos aqui para o que deve é. Então, assim, nós vamos brincar aqui à tarde, de manhã, à noite, o tempo todo aqui com vocês, trazendo de uma forma totalmente descaracterizada de uma escola, né, esse bate-papo informal, por isso o nome, contextualizando. Nós vamos tentar passar da melhor forma possível, mais leve possível, esses conteúdos aí que nós temos. Sim, professor Nelson, vamos começar a nossa conversa, né, Ramon? Fiquem à vontade. Pois é, vamos lá. Ana Sintam-se Paula, se em prepare. casa. Gente, por favor, qualquer dúvida, né? A gente pode perguntar ao professor Nelson aí. Veja só, professor Nelson, vou começar assim. Para o senhor, o que seria um bom texto? Olha, há vários esclarecimentos, né, acerca do que é um bom texto. Poderíamos dizer aqui que um bom texto corresponde à reunião de frases, períodos, parágrafos, de modo que, ao final, isso transmita de modo coerente, coeso, um sentido. Tá? Mas eu quero recuperar aqui um pensamento de um linguista, o Luiz Antônio Marcuschi. Em um de seus livros sobre produção textual, ele fala que o texto ele deve possibilitar acesso à interpretação, tá? Possibilitar acesso à interpretação a um sujeito que tenha uma experiência sociocomunicativa relevante, de modo que a compreensão esteja aí consolidada. Esclarecendo mais esse pensamento do Marcuschi, eu diria o seguinte, que apesar do ato da produção textual ser um ato solitário, né, o aluno de frente a uma folha em branco, com a caneta na mão, recuperando as aulas, as informações, ele tem que pensar que esse texto vai chegar a alguém. Né? Então, ele tem que ter esse cuidado, porque nesse polo da comunicação, há o emissor e há o destinatário. Então, pegando esse pensamento, eu diria isso, que um bom texto é aquele texto que é compreensível, que passa uma comunicação, não somente para quem produz, que sem é o dono do rodeios, texto, né? mas para o outro. Para o outro. Desculpe a interrupção aquela hora. Então, assim, todos nós que somos produtores de texto, automaticamente, eu não estou falando aqui professor, cantor, aluno, não, estou falando em comum, né? Toda comunidade ela produz, de certa forma, um texto. Sim, não sim. necessariamente só um texto escrito. Sim, concorda? Sim. Então, nós temos que ter esse cuidado justamente para que nos façamos entender. Exatamente. E aí vem toda essa preocupação, né, de você juntar todas essas informações e passar de uma forma bastante concisa, vamos colocar assim, né, para quem está ali para receber aquele texto. O texto é meu. Tá? Por outro lado, esse texto que é meu, ele vai chegar a alguém. E esse alguém, você entenda, o seu amigo, o seu pai, o seu professor, a uma banca examinadora, como é o caso do Enem. Portanto, o aluno deve ficar atento a isso, à clareza do seu texto. Você falou uma coisa bastante interessante, que o bom texto é aquele que nos propõe uma interpretação. Semana passada, eu estava lendo alguma coisa, e agora me engano qual foi o autor que eu estava lendo, e nesse trecho, né, que eu estava lendo por ali, dava várias interpretações. Né? Você viajava, né, num universo que você poderia pegar a primeira leitura, interpretar de uma forma, na segunda leitura você interpreta de uma outra forma. Né? Então, isso te dá prazer de ler. Eu acho que, então, isso que o aluno tem que perceber na hora que ele está lendo. Não é isso? E voltando também, porque a gente acha que o ato de ler é simplesmente você decodificar palavras, né? E não é só isso. Ultrapassa isso. E, muito provavelmente, esse texto que você lê é um texto ficcional, que usa uma linguagem específica, né, que faz uso da conotação. Mas o texto que é produzido no Enem, que é exigido pelo Enem, que é o dissertativo argumentativo, ele está pautado na denotação, que é quando você faz o uso enciclopédico da palavra. Então, aí também tem que ter esse cuidado. Tá certo. E você, Ana Paula? Quais as dúvidas, por enquanto, aí, de um bom texto? Ou então, conte um pouquinho da vivência, como você, como aluna.
Você que tirou uma nota 920 na redação do Enem, que não é qualquer nota, né? Parabéns por Obrigada. isso. O treinamento durante o ano te ajudou a você chegar nessa nota, o seu entendimento, a sua vivência, a visão de mundo, não só dentro da sala de aula? Conte um pouquinho aí como é que foi tirar 920 numa redação do Enem. Primeiramente, para você tirar uma nota assim, tal como 920 mais, ou beirando 920, você tem que treinar incansavelmente, porque redação é isso, redação é treino. A partir do momento em que você escreve, a cada vez que você escreve e reescreve, não só o mesmo texto, mas novos textos abordando novos temas, você vai melhorando o seu texto. Então, eu acredito que o que faz o aluno em redação é a leitura, porque a leitura é fundamental. A partir do momento que você lê, você vai aderindo novas palavras ao seu vocabulário. E isso é fundamental para a escrita, porque não é você usar palavras complexas para enriquecer o seu texto. É você saber usar as palavras do dia a dia de uma forma que ele fique bem elaborado. Porque quando ele é complexo demais, ele não transmite a informação, como o Nelson falou, que a ideia do texto é passar a informação. O texto é seu, o texto é meu, mas você está fazendo ele para alguém ler. E dificilmente esse alguém é só você. E no caso do Enem, para uma banca corretora, você tem que fazer pensando que você não está ali para se exibir. Você tem que mostrar que você sabe, mas não com exibicionismo. Então, eu acredito, é um toque meu, é você fazer muita leitura, ficar atento às notícias, porque conhecimento nunca é demais. E, na hora de você escrever com uma clareza, mas de uma forma bem construída. Porque o texto ele tem que ser bem construído. Não necessariamente isso quer dizer que ele tem que ser muito complexo. Isso, e também não tão simples, né, professor? O uso da palavra, aquela coisa, trocar uma expressão por outra, essa coisa de você fazer no texto, por exemplo, uso de expressões, né, do dia a dia, que não são expressões que estão ali, né, na normativa, né, da palavra, enfim, nas normas de escrita toda bonitinha, isso também contribui para o texto ficar ruim. Né? Isso eu estou falando já em Enem, não estou falando em entendimento só, não. Sim. Recuperando o que a Ana Paula falou sobre a importância da língua, né? O que a Ana Paula deixou bem claro, e é bom recuperar isso, é que você não precisa usar um vocabulário rebuscado. Você não vai desprezar a língua padrão, mas você pode fazer uso da língua de modo que você mantenha a norma sem danificar a imagem do texto e sendo claro aquele que lê. Você não é rebuscado, mas você também não despreza a norma padrão. Como eu tenho vocês, né, aqui como meus amigos no WhatsApp, e eu percebo uma coisa bastante interessante, que tanto o Ramon como, né, o professor Nelson, eles não usam abreviações. Muito difícil vocês usarem abreviações nesse texto. Vou mudar um pouquinho, né, descentralizar, que Ramon está aqui. Sim, meu poeta, você acha que isso, mesmo você, né, a gente está aqui falando de texto, você é um poeta, interfere, né, se você ficar viciado nisso, quem sabe você escrever de forma errada? Eu acho que interfere. É tanto que a gente vê bastante isso hoje na rede, né? Nas redes sociais, no WhatsApp, no Face, no Insta, em tudo quanto é lugar onde você vai ler, você encontra um errinho ali, outro lá. Tudo por conta dessa abreviação e que muitas vezes não é entendida. Porque tem uma série de abreviações aí que eu não consigo entender. Também não sou dessa época, não. E aí, assim, tem inclusive umas pontuações que a galera põe lá, os pontinhos e tal, que depois é que a gente vai saber o que é. Por exemplo, tem um lance do coração mesmo, o S2 mesmo. Quem era que me dizia? Quem quer dizer que aquilo era um coração, né, poeta? Então, Coração, na nossa época, era coração. A gente coração desenhava com a flechinha no meio, né? Coração partida. E VC. VC é você, bicho. Pois é, como eu vinha dizendo, você, né? A abreviatura de você hoje, eles usam VC. Né? E tem outras pouco... aí que agora, no momento, eu não consigo recordar, mas... são tantas. Às vezes eu falo com minha sobrinha, eu imagino estar em um outro país, numa outra língua, sei lá, em um outro planeta, né, professor? Na verdade, o uso da linguagem, conforme já foi dito aqui, faz parte da cultura eletrônica dessa juventude, né?
E o cuidado que se tem que ter é para não transportar essa linguagem da cultura eletrônica para a cultura impressa. Esse deve ser o cuidado que o aluno deve ter com a linguagem. Sentiram aí, né? Como primeiro bloco do primeiro programa Contextualizando, você já viu que o negócio aqui, a conversa é séria. Apesar da gente brincar, da gente se divertir, mas essa forma que nós vamos passar para vocês a educação. Ramon, vamos fechar o bloco, vamos tomar uma água agora. Vamos fazer um aí, por favor, meu poeta. Vamos lá, bora assim, ó. Te amo, espanhola. Te amo, espanhola. Se vai chorar, te amo. Por tantas vezes eu andei mentindo só por não poder te ver chorando. Te amo, espanhola. Te amo, espanhola. Se vai chorar, te amo. Te amo, espanhola. Te amo, espanhola. Pra que chorar? Te amo. Sempre assim, cai o dia e é assim. Cai a noite e é assim. Essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu paladar. Nunca mais quero ver você me olhar sem me entender, ouvir. Eu preciso te falar, eu tenho que te encontrar. Te amo, espanhola. Te amo, espanhola. Pra que chorar? Te amo. Te amo, espanhola. Te amo, espanhola. Se vai chorar, te amo. Belíssima canção, Flávio Venturini.